Olá, bem-vindo ao primeiro tema da nossa disciplina de Filosofia do Direito, ou seja, Filosofia e Conhecimento. Nesse tema, você terá a oportunidade de conhecer as estratégias utilizadas pelos homens para dar respostas às questões relacionadas à sua existência, desde as mais simples às mais complexas, como, por exemplo, qual roupa vestir para uma entrevista de emprego, até o entendimento do que leva alguém a militar num movimento fundamentalista e violento. Nessa unidade, ou nesse tema, você verá que o homem desenvolveu diferentes formas de conhecer a realidade que o rodeia, em busca de verdades, que possam dar uma direção na condução de sua existência. Infelizmente, algumas verdades, ao invés de libertarem os homens da ignorância, serviram para oprimi-lo, pois estavam a serviço da intolerância ou de interesses egoístas. De qualquer modo, ao longo da história da humanidade, a verdade, em qualquer forma que se apresente, foi buscada pelos homens. E estes serão os assuntos discutidos nesse tema: a verdade e as formas de conhecimento. Os objetivos de discutir filosofia e conhecimento são três. Primeiro, entender do processo de construção da verdade. Segundo, estudar as formas de conhecer criadas pelos homens ao longo de sua existência. E o terceiro, perceber como uma concepção de verdade, seja ela filosófica, mítica, religiosa, científica ou de senso comum, é um fator determinante na vida em sociedade. Mas, antes de nós nos aprofundarmos nas reflexões realizadas sobre esse tema, eu vou lhe pedir que assista atentamente a um vídeo. É uma reportagem sobre a condenação à morte de uma cristã sudanesa. Assista o vídeo e depois nós retomamos a discussão. No Sudão, um juiz condenou uma mulher grávida de 8 meses à morte por entender que ela abandonou a religião muçulmana ao se casar com um cristão. Marian se casou em 2011 com Daniel, um cristão do Sudão do Sul naturalizado americano. Ela, filha de pai muçulmano e mãe cristã, seguiu a fé da mãe. Motivo suficiente para a corte no Sudão condenar a médica de 27 anos à morte. O advogado dela conta que Marian não pretende se converter ao Islã. Pela lei do Sudão, ela deveria seguir a fé muçulmana do pai. A recusa é considerada crime gravíssimo no país. Em frente ao tribunal, dezenas de pessoas pediram menos opressão às mulheres e mais liberdade religiosa. Marian também foi condenada por adultério, já que o casamento com o marido cristão é considerado ilegal e por isso ainda foi sentenciada a levar 100 chibatadas. Ela está grávida de 8 meses e tem um filho de quase 2 anos que está preso com ela desde fevereiro. As organizações de direitos humanos repudiaram a decisão da justiça sudanesa. Os Estados Unidos pediram que o Sudão respeite a liberdade de religião garantida pelas leis internacionais. Com certeza, você se sensibilizou com a situação da sudanesa condenada à morte. E com certeza também se sentiu indignado com as razões para tal violência. E você agora deve estar se perguntando: o que esse vídeo tem a ver com filosofia e conhecimento? Tudo. Por exemplo, chamo sua atenção para os seguintes detalhes. O acontecimento relatado pela reportagem possui relação com o sistema jurídico de um país. A condenação à morte foi a pena imposta a Marian por infringir verdades impostas pela religião. E o vídeo evidencia como o Estado e os princípios religiosos, nesse caso, determinam a vida dos cidadãos sudaneses. O vídeo demonstra que o que é tido como conhecimento verdadeiro num determinado contexto
define a forma como a sociedade está organizada, define o sistema jurídico, político, social, define o que é crime, o que é certo, errado e o que as pessoas podem ou não fazer. Define no seu limite, inclusive, quem pode ou não viver. A reportagem deixa evidente que o conhecimento, que o que é aceito como verdade, depende e muito da cultura de uma sociedade. A mulher sudanesa é condenada por ser fiel às verdades do cristianismo numa sociedade predominantemente seguidora das verdades do Islã. Esse episódio nos desperta para alguns questionamentos. Vamos lá? Afinal, quem possui o conhecimento do que é verdadeiro? E mais, o que é o conhecimento? Por que precisamos tanto de verdades? E, por fim, como se chega à verdade? Eu vou lhe pedir agora que preste atenção nessas 3 imagens. Bom, vamos lá. Primeira, a diagramação e os títulos das manchetes da primeira página de um jornal ou de uma revista. Eles são feitos sem qualquer critério ou possuem alguma finalidade? Por que muitas vezes essas manchetes são sensacionalistas? É óbvio que as perguntas são retóricas, pois você sabe que as manchetes de um jornal ou de uma revista, elas são feitas de forma a provocar o leitor para comprar o periódico. E a foto da criança? O que levou a criança a olhar para dentro do oco da estátua? Bom, após ver essas imagens, você consegue pensar em uma palavra que esteja presente ou identifique as situações apresentadas? Se você pensou na palavra curiosidade, muito bem. As imagens e reflexões feitas direcionam para a ideia de curiosidade. Desde o momento que o homem surgiu na Terra, a curiosidade e o desejo de saciá-la o acompanham e se manifestam na forma de perguntas. A curiosidade humana é o primeiro passo de uma caminhada que não possui ponto de chegada, pois cada descoberta é apenas o ponto de partida para novas indagações. Estamos falando da caminhada em busca do conhecimento. A curiosidade leva os homens a fazerem perguntas. No início da humanidade, provavelmente, fenômenos naturais como relâmpagos, erupções vulcânicas, tornados, chuvas torrenciais e estiagens, pelo impacto causado na vida cotidiana, deixavam os homens inquietos, curiosos, e isso os levava a querer entender o que eram essas manifestações da natureza. A tecnologia que os primeiros homens possuíam não era suficiente para responder às perguntas que faziam acerca desses fenômenos, mas, uma vez feita a pergunta, é necessária a resposta, pois o não saber é algo perturbador e desconfortável, quando não insuportável. Por isso, a responsabilidade desses fenômenos naturais era atribuída a forças sobrenaturais, deuses, e assim desaparecia a inquietude provocada pelo não saber. Um pai que tem um filho desaparecido compreende o quanto o não saber é algo insuportável. Também a angústia de um funcionário que toma conhecimento de uma lista de demissões, por não saber se seu nome está relacionado, ou ainda suspeita de uma traição e outras tantas situações que são inquietantes e provocadas pelo não saber. Portanto, fazemos perguntas para satisfazer nossa curiosidade, acalmar nossa inquietude e fazer desaparecer a angústia do não saber. E mais, quando pensamos em curas de doenças
planos econômicos e situações de riscos, o saber é uma condição necessária para a sobrevivência. Nós fazemos perguntas na expectativa de obter respostas, uma vez que são elas que colocarão fim ao não saber e, consequentemente, à inquietude e à angústia. Ao fazermos perguntas, esperamos obter respostas, e essas têm de ser expressão da verdade. Alguma vez você já se perguntou por que precisamos de verdades? Qual a necessidade que temos de verdades? Eu vou te dizer, nós precisamos que as respostas às nossas perguntas sejam a expressão da verdade para podermos atuar no mundo. Sem verdades que fundamentem nossas ações, nós simplesmente não atuamos, não fazemos escolhas, não tomamos decisões, ficamos imóveis diante das exigências do mundo. Vamos ver alguns exemplos. Você não encontra uma pessoa rezando em uma igreja se para ela Deus não é uma verdade. Ou, foi por ter como verdade que estavam servindo aos valores do islamismo e a causas políticas que terroristas deram suas vidas no 11 de setembro de 2001, durante o ataque às Torres Gêmeas. Tudo, absolutamente tudo o que fazemos é legitimado por aquilo que temos como verdadeiro. Por exemplo, um pai educa seus filhos a partir dos valores que possui como sendo verdadeiros. Escolhemos uma profissão, ou se vamos contrair matrimônio, porque temos como verdade que a escolha que fizermos nos fará mais felizes. Se voto um determinado candidato à presidência da República e não no outro, é porque tenho como verdade que o que escolhi fará um governo melhor. Se me sujeito a realizar um procedimento cirúrgico, é porque tenho como verdadeiro o diagnóstico do médico. Se um jurado vota pela condenação de um réu, é porque tem como verdade a culpa do acusado. Se escovo os dentes, é porque tenho como verdade que a higiene bucal me trará mais saúde. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que fazemos, do mais simples ao mais complexo, possui uma verdade que confere a nossas ações legitimidade. E quando não temos uma verdade para nos apoiar, simplesmente não agimos. A menos, é lógico, que sejamos forçados. Como, por exemplo, um aluno que espera até o último instante para assinalar uma alternativa de uma pergunta. Quando o professor se dirige a ele para recolher a prova e não assinala antes por não saber a resposta. Se soubesse, já teria assinalado. Bom, resumindo o que eu falei até agora, né? Se nós formos transformar o que eu falei agora no esquema, nós teríamos, primeiro, a curiosidade, a inquietude, que leva o homem a fazer perguntas. E ele faz perguntas na expectativa de encontrar o quê? Respostas. E espera que essas respostas expressem a verdade. E por que a verdade é tão importante para os homens? A verdade é importante de modo que nós possamos atuar no mundo. Refletimos sobre por que precisamos tanto de verdades e sobre como elas impactam no cotidiano de nossas vidas. Vimos que os homens fazem perguntas na expectativa de encontrar respostas para conduzir suas vidas, ou simplesmente satisfazer suas curiosidades. Porém, as respostas não surgem do nada. Elas resultam de um processo de construção realizado pelos próprios homens. Ou seja, eles mesmos fazem as perguntas e eles mesmos têm de encontrar as respostas. Isso nos leva a uma nova indagação. Como chegamos às respostas e às verdades? Nós chegamos às respostas através das formas de conhecimento. Para o homem, o conhecer é impulsivo. Surge da necessidade de sobrevivência
na relação coincidente entre o pensar e o agir. O conhecer resulta de estratégias para construir respostas para as nossas perguntas. E é nesse momento que se fazem presentes as formas de conhecimento. Para entender melhor, pense que as formas de conhecimento são como estradas. Há um ponto de partida, as perguntas, e um ponto de chegada, as respostas. Porém, várias são as estradas que se pode percorrer até o ponto de chegada. Estradas podem ser de asfalto, podem ser de saibro, podem ser de paralelepípedo, de chão batido ou de concreto. As estradas podem levar para o mesmo local, mas uma chega pelo sul, outra pelo norte, outra pelo leste, etc. O filósofo Antônio Joaquim Severino cita 6 formas de conhecimento: o senso comum, o mito, a religião, a arte, a filosofia e a ciência. Porém, como o objetivo desse primeiro tema não se limita à discussão das formas de conhecer, vamos nos ater a 5 tipos de conhecimento, a saber, o conhecimento mítico, de senso comum, o conhecimento filosófico, teológico e o científico. E vamos tomar como um condutor para a nossa reflexão um exemplo de pergunta que todo mundo faz. Provavelmente em qualquer época e em qualquer lugar, as pessoas já fizeram ao menos uma vez na vida. Por exemplo, de onde vem o mundo? E as coisas relacionadas ao mundo, como o dia e a noite. Para essas perguntas, como para quase todas, existem diferentes respostas. Cada forma de conhecimento aponta seu próprio caminho para a resposta e, consequentemente, uma verdade. Nós vamos ver agora algumas das respostas dadas pelas diferentes formas de conhecimento a essas questões. Vamos começar pelo conhecimento mítico.